por exemplo, a liberdade de expressão é usada por essa turma para divulgar um golpe de Estado. O aparato do Estado com funcionários públicos... É uma públicos, discussão que a gente pode depois ir para esse lado também. Qual é o limite disso? É exatamente esse. E o Alexandre de Moraes, ele está fazendo uso, vamos dizer, dessa tese para ir avançando. Então ele tem um processo que acontece isso que o Monark falou. Eu não tenho nem como me defender. Tá sendo por ofício, tal, derruba, tira, vai, eu não tenho como ver. Ele nem sabe o que ele está sendo acusado ou qual é o motivo exato. Exato. Então, assim, mas a gente, pelo andar da carruagem, já imagina por que aconteceu. A gente tem algumas evidências. Você alguns pode tweets, colher, né? Algumas você pode coisas. colher as evidências e falar, eu acho que foi por isso, acho que foi por aquilo. O problema é, o fato da gente ter a dúvida já está errado. Exato. Tinha que ser Talvez claro. a gente não, mas ele. Tinha que ser claro para ele. Ele, pro advogado dele, tinha que ser muito claro isso. E a partir disso ser claro para as pessoas. Porque se você não sabe até onde você pode pisar, como é que você vai reprimir o avanço indevido? Existe. E o que eu falo é o seguinte, eu acho que de um jeito mais bem simples e bem desenhado, eu até falei isso num vídeo, né? Porque também existe uma parada que é uma defesa boba da liberdade de expressão, muito por parte de quem é libertário, que o cara simplesmente não admite que dá pra você cometer crime usando palavra, e dá. Tá tendo essa discussão inclusive com o Glenn também agora nas redes sociais, que o Glenn ele defende essa liberdade restrita também. Mas eu vou dar um exemplo pra você, Vilela, que vamos dar um exemplo palpável, que é um exemplo esdrúxulo, né, mas que o libertário adora sempre esses exemplos. Que é o fogo no cinema? Não, se eu chegar pra você e falar assim, cara, eu não gosto do Renan, eu sei onde tem escondido 10 mil reais, se você matar o Renan, eu falo pra você onde tá. Aí você mata o Renan, eu te falo, eu cometi um crime? Cometi. Claro. Eu sou o mandante de um crime. Eu só usei minhas palavras. Eu não matei ele. Sim, fato. Eu não fiz nada. Ou né? Eu gritar fogo no cinema, que é o exemplo que também todo mundo usa. Eu não posso gritar fogo no meio do cinema porque o pessoal pode morrer pisoteado, pode dar uma merda grande. Exatamente. E tudo mais. Você pode... Então, a primeira linha é, você pode cometer crimes usando a palavra? Sim. Pode. As pessoas que... Muitos, a maioria, que o Alexandre de Moraes baniu e inclusive... Esses dois exemplos é o chamado call to action. É você sim. chamar para uma ação. Isso está muito claro. Então vamos lá. Onde eu ia chegar. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, eles chamaram para uma ação de quebra democrática? Chamaram. O que eles fizeram? Eles chamaram. Eu autorizo, GLO, ainda que escrito gato, não sei o que lá, ornitorrinco. Eles endossaram a tese de que, olha, eu não confio nessas urnas aí. E o código-fonte? E aí, cara, eu vejo isso porque, por exemplo, eu como numa lanchonete lá direto, uma lanchonete 24 horas perto da minha casa. Esses dias eu tava lá conversando, cara, você sabe que o Bolsonaro não perdeu, né? Eu, como assim? Os caras não entregaram até hoje o código-fonte. Eu falei, vem cá, o que é código-fonte? O cara nem sabia o que era. Então, assim, esses caras, eles de forma intencional usam a ignorância de muitas pessoas para passar essas palavras de ordem de forma abrangente, né? Dizendo, não, eu não falei GLO, eu falei gato, lebre e ornitorrinco. E mesmo se eu tivesse falado de GLO, onde eu incentivei pessoas a quebrarem tudo? Porra, cara, você incentivou, né? É óbvio que você incentivou. Eu autorizo o presidente, tem que ter uma guerra civil e não sei o que lá. Enfim, né? Esses caras são tão picaretas, cara. O Renan veio falando isso no caminho aqui. Eles são tão picaretas que eles fizeram pessoas tomar remédio que não funciona na maior pandemia que a gente já viu. Esse é o nível de picaretagem. Se você tiver que morrer pra eu ganhar meu like, dane-se. Você morre e eu ganho meu like. Esses caras cometeram crimes. Então, ponto. Esse é o primeiro ponto. O outro exemplo que eu dou é o seguinte... E mais uma vez separando o monarca desses malucos. Então, mas aí que chega o monarca. Aí chega o monarca. Uma pessoa ter uma opinião sobre esse crime é ilegal? Não é. Se eu, por exemplo, mandar você matar o Renan, falar, sei onde tem, se você matar o Renan eu te pago. Aí você vai lá e você vai pegar esse dinheiro. E aí o Lene acha legal. Pô, o Arthur mal da hora, mandou matar o Renan. Ele cometeu o crime? Ele não cometeu o crime. Não, as palavras dele não causaram o crime. Ele pode ter uma opinião controversa, ele pode ter uma opinião babaca, ele pode ter uma opinião até desumana. Entendi. Mas ele não cometeu crime. O que o monarca fez, ele realmente foi punido até onde se sabe, por um crime de ter uma opinião, né? E essa é a parte que mais me dói. São duas coisas. Número 1, ver um cara como o monarca tendo esse problema, porque eu gosto do monarca, ele não merece isso. O monarca merece progresso, ganhar dinheiro, expor o potencial dele, enfim. E o segundo ponto, que ele vai ser usado pelos criminosos.
Em O que Rodrigo sentido? Constantino agora vai pegar e falar assim: você tá vendo como tem ditadura do Xandão? E é por isso que tem que ter a GLO. Tá vendo, Monark? Tá vendo todo mundo? Ó, aí vai pegar o caso do Monark, exibir como um cartaz e falar: por causa disso, eu posso cometer meu crime aqui, viu? Por causa de. E as pessoas que estão no meio, a galera que não entende nada, vem falar: não, realmente, tirar o Monark do ar nada a ver. O que tem que fazer então? É invadir Congresso? Então tem que invadir Congresso. Você acaba dando força pra tese que a gente quer matar. Você entende? Isso pro picareta é maravilhoso. Porque no caos, ganha quem? Ganha o picareta. E no caso do Monark, ele tava, assim como o Glenn, eles estão discutindo até onde pode ir o poder do Alexandre. Sim. É isso? É isso que pegou, vocês acham? A questão toda agora é o seguinte: o Alexandre é uma realidade e a gente pode questionar. Assim, o Kim já fez inúmeros questionamentos sobre a natureza jurídica do processo dele, as falhas jurídicas, a invenção do método dele. Mas é uma realidade dada, e é uma realidade que tem que ser encarada mediante o oposto dela, que é a tentativa de golpe do Bolsonaro, que é aquilo que a gente foi descrevendo de 14 pra cá. Porque se a pessoa nega que houve a tentativa de golpe do Bolsonaro, aí ou a pessoa tá te enganando, ou a pessoa é ignorante. Porque os fatos estão todos aí, tem matérias na imprensa, tem obras publicadas sobre isso, os fatos estão todos, as declarações do presidente não foram soltas à toa. O ponto é, quando o Glenn fala de esse assalto à liberdade de expressão que a gente tá tendo, e quando eu olho, porque eu tô aqui falando que houve uma tentativa de golpe de Estado há anos, quando eu olho isso, o que eu acho? Tem que ser estabelecido um corte. O Monark é o corte. O Monark não faz parte de uma conspiração golpista, ponto. Mas por que ele entrou no mesmo balaio? Porque eu acho que é uma perspectiva, uma leitura feita por esse processo do Alexandre de Moraes que é equivocada. Você não pode misturar. É uma tolerância zero? Tipo, qualquer um que... Eu não acho que seja só tanto uma tolerância zero. Acho que é mais uma leitura equivocada que só uma tolerância zero. Porque se fosse tolerância zero, teria mais coisa, eu acho, com outras pessoas que cruzaram linhas também. Entendi. Fala, o que tá acontecendo? Não, ele tá pedindo pra usar o Kim na outra live. Que o Kim vagabundo fica... O Kim é assim, todo mundo fala, mas o que aconteceu que o Kim... Não, mas só não vamos perder o foco, então deixa eu entender. Que isso aqui é a parte mais importante do programa. A parte mais importante que é sobre o Monark. Vamos então, tem duas coisas. Tem o lado, Alexandre de Moraes coloca ele no mesmo lado, e tem o lado de o que ele fez é errado ou não. Depende. Do ponto Vamos partir de vista do pressuposto que jurídico. pegou tweets dele sobre a invasão, sobre o que aconteceu. É errado, é certo. Vamos lá, do ponto de vista da minha opinião, eu discordo dele. De quem? Do Monark. Eu não acho que... Ele falou assim, o tweet dele era basicamente assim... Eu sinto empatia alguma coisa assim. para as pessoas que estão lá, e no final ele termina assim: o povo tem que fazer alguma coisa. Entendi. Eu discordo dessa frase, eu discordo dessa opinião, mas então do ponto de vista do que eu acho certo, isso é errado. Tá. Mas juridicamente não é errado, pô. Ali não tem crime. De novo, é uma opinião que eu discordo, então eu não vou falar assim, eu concordo com o Monark. Eu não concordo com o Monark. Entendi. Eu discordei inclusive dele no programa dele. Agora não dá pra falar que ele cometeu crime. E mesmo que ele tivesse cometido algum tipo de crime nessa escala dos crimes que a gente tá vendo, não dá pra aplicar a ele a mesma pena que você tá aplicando ao topo da pirâmide. Vem fazendo isso recorrente. Exatamente. Se maneira fosse o caso, recorrente. se não é o caso, mas se o Monark fizesse alguma parte de alguma microcoordenação, um tweet dele, que eu acho que é isso que causou o problema, né? Ou ele ter replicado a live do Argentina e mais esse tweet, não pode ser das duas coisas, né? Equiparado ao Paulo Figueiredo, que ficou todos os dias numa rádio que recebe dinheiro do governo, falando para as pessoas literalmente entrarem numa guerra civil. Entendeu? Aí você perde inclusive a tal da dosimetria da pena para alguém que eventualmente tenha cometido crime. Aí tem mais um problema, que é o problema do sigilo, que a gente nem sabe o que é.